Muito frustrante, né? A gente marca, as pessoas vêm para bater papo com a gente. Mas o mundo hoje está fazendo isso muito É, eu mais. sei, vida. Eu não tô chateada por isso, não. É porque a gente. Oi, Lili. Tô tentando fazer conexão, não tô conseguindo. A internet tá na casa. Bia tá online. Opa, Oi, vira a câmera. Karen. Oi, Karen, tudo bom? Ah, Agora Bia. rolou. Rolou! Tá Pega só meu vendo, papelzinho mãe? das perguntas para Bia, por favor, alguém? Ai, não acredito. Que horas são aí? Vê que horas são. 6h30, bem a nossa cara. Papel para te fazer as perguntas, o cabelo já ficou até nervoso também. Mas eu tava te falando desde o início, vai pra varanda, vai pra varanda. Cara, Aí a eu varanda. vim. Não estava dando certo. Tá com verdade, Quem tá com a vizinho. gente aqui? Ei, minha tia. Tia, feliz Dia das Mães, tia. Oi, Marion, vi Karen, vi tia Marina, mas É, bora lá. Estamos atrasados. então. Tudo bem, filha? Meu cabelo hoje tá Tudo uma bom. porcaria. Ficou nervoso também comigo. Deixa assim. Como está o neném? Tá bem, graças a Deus. Tá bem? Não atrapalha não, tá dando pra ouvir não, pode ficar. Então, depois pega o meu potinho lá das mensagens. É, meu presente hoje, né? Tô com a blusa que você me deu. Ó, essa tem Francisco, muitos tá com anos. Léo? Hã? Francisco Natal. Essa Tá blusa com tem Léo. muito tempo. Ah, não precisa contar pra todo mundo que a blusa é velha, mas foi você que me deu. Oi, Marion, feliz Dia das Mães pra vocês também. Deus te abençoe. Vamos lá, Bia, minha produtora cultural preferida e uma mãezona incrível, que eu tenho certeza que eu não ajudei tanto não, você correu muito atrás disso. Eu não Mãe, fui. por favor. Peraí, filha, só para pegar o negócio aqui. Eu queria apoiar esse trem, porque ficar segurando não é legal. Deixa eu ver se dá. Não, não tá legal. O Beto já tá me socorrendo aqui. Então, hoje a gente combinou de bater um papo sobre mãe recém-nascida. Aí que eu tô ajeitando. Acho que agora deu. Mais um? Não, só o horário. Não, Bom, tá bom. ficou bom. Porque assim, vai parar? Tá aqui. As pessoas falam muito, dessa coisa Daiane. linda, especialmente hoje, né? As pessoas falam muito dessa delícia de ser mãe, a delícia de ser mulher. As pessoas falam muito do prazer que a gente. E realmente não é mentira, a gente realmente tem um prazer enorme, a gente tem uma alegria enorme de ser mãe, você está vivendo isso agora. É, mas não tem só esse lado, né? E aí eu coloquei aqui um briefingzinho pra gente, e é o seguinte, nosso papo hoje vai ser em torno da alegria de ser mãe, não. Até porque tudo sobre esse tema da alegria de ser mãe, todo mundo já sabe. A gente vai conversar sobre o entorno desse evento, que é a gente se transformar de uma pessoa comum, entre aspas, para uma mãe-mulher, mulher-mãe. E que a gente sabe que dura a vida toda. E aí a gente já vai falar hoje sobre esse outro lado da moeda e falar sobre o colo que falta para essa mãe que acabou de nascer. E aí eu queria que você explicasse, porque na minha época, o que você chamou, quando o Francisco nasceu, que você chamou de puerpério, na minha época era quarentena, era, Ai, gente, como é que fala, quarentena não. resguardo. Usava esse, oi Hudson, era esse nome. Era quarentena, era Quarentena resguardo. não. Resguardo, quarentena não. Mas eram esses os nomes. Na minha época se chamava de resguardo, a gente tinha uma série de restrições e não tinha essa palavra, não existia essa palavra, puerpério. Então fala pra gente, como é que foi o seu puerpério?
Então, só para a gente fazer mais ou menos uma introdução de como vai ser a proposta da minha fala, da gente falar sobre essas questões que não são propaganda de margarina, do ser mãe, né? Que essa parte todo mundo já conhece, que é lindo, maravilhoso, agora eu mudo o mundo. Sim, mas não é só, né? E eu tava falando, quando a gente tava tentando começar a live da outra vez, que encontrar a beleza da maternidade é você conseguir dançar no meio da chuva do caos. Então, nesses momentos, você vai tateando ali o seu jeito de ser feliz, né? Nem todo mundo vai ter o mesmo jeito de encontrar a felicidade na maternidade. Isso é importante. E também, para pautar um pouco de como vai ser minha fala, eu acho que, pelo menos na minha leitura, a gente parte do pressuposto de ter que politizar esse discurso. Não significa que as pessoas têm que gostar de política, não é isso. Politizar o discurso é entender que se você está inserido numa sociedade, se você é mulher e se você decide ser mãe, você invariavelmente vai ser lido como um sujeito com menos direitos. Isso é um fato. Isso é um fato porque a gente está numa sociedade que é fundamentalmente machista e patriarcal. Então, a mulher ela é vista não só como propriedade e objeto de satisfação sexual do homem e pessoal, porque, enfim, existe uma mulher tomando conta da casa, né? Gerindo a casa, criando filhos, como se esse fosse o único lugar possível para essa mulher. Então, se você, independente do que você pense na sua vida, sobre engajamento, sobre feminismo, se você é uma mulher que decide ser mãe, você vai estar inserida neste contexto. E é nesse contexto que eu falo de puerpério, porque você tem as questões físicas, básicas e químicas que envolvem o pós-parto, né, as questões hormonais e tal. Eu não sou especialista desses assuntos, mas existe uma ampla literatura aí disponível para quem quiser. Então você tem essas questões físicas e químicas que são inerentes e invariáveis, mas você também tem o contexto, que é o que a gente chama de rede de apoio. Que rede de apoio é essa? E como essa rede de apoio está para você, se é que ela existe. Então, muitas terapeutas e educadoras perinatais e tal costumam falar que quanto maior a sua rede de apoio, melhor você consiga, talvez, passar por esse puerpério. Por quê? Porque não tem jeito, assim. Você está num corpo que você não reconhece. Não é seu corpo de antes da gravidez, não é seu corpo de grávida. É um negócio que você não está entendendo ali quem é você. Você tem uma pessoa que depende integralmente de você, especialmente se você pode fazer a escolha e deseja fazer a escolha de amamentar. Então, você é o alimento de alguém que só está vivo porque você está ali. Então, isso é um peso muito grande, né? Peso mesmo, assim. Eu lembro de sentir muito isso, de falar, eu preciso estar atenta a tudo. E se eu perder alguma coisa, não enxergar, acontecer alguma coisa... Você fica imerso no universo. Eu tenho uma amiga que fala que ser mãe é ter medo, né? Então você fica naquela do tipo, é um bebê, não sabe o que fazer com ele, porque também você não tem nenhum treinamento para ser mãe, né? Por mais que existam 1000 cursos e 1000 coisas, você não consegue simular a sua sensação de ser responsável pela vida de alguém. Isso é impossível. Então, assim, esse é um momento muito delicado por todas essas questões externas e questões internas que você está lidando ao mesmo tempo. Agora, peraí que a produção vai me dar um toque aqui. Que é produção? Ah, entendi. Cuidado com a bagunça atrás de mim. Gente, quarentena, né? É porque eu foquei estrategicamente, de modo que pegue o desenho que a Bia fez. Bia Menteada, pra quem não sabe. Eu estou percebendo isso. E tá me dando um nervoso enorme, vontade de botar você no meio da minha tela. É porque se eu fugir pra cá, tem o armário. Se eu fugir muito pra lá, tem a bagunça. Ou seja, tá difícil. Olha, não vamos perder a pergunta do Hudson daqui a pouco. Não vamos perder essa pergunta aí, qual o papel do homem nesse período. Tá no nosso script. Tá no nosso script, mas vamos lá. Não deixa meu amigo de live aí vendido, não, porque a nossa live foi um espetáculo. Então, essa pergunta é muito maravilhosa, porque a gente pode pensar o papel do homem em contextos diferentes. A gente tem o papel do homem no contexto de pai e marido, e a gente tem o contexto do homem como pai apenas. Isso muda um pouco a estrutura da rede de apoio, né? Acho que em muitos casos a gente tem essa questão de estar com o marido também, e as atribuições da casa, enfim.
Eu acho que o que os homens maridos precisam ter consciência é que não existem condições de você manter a sanidade mental no seu puerpério se você estiver responsável unicamente pela criança e unicamente por todo o resto. Não existe. Eu lembro que quando eu estava grávida ainda, eu lia muito e tal, e tudo falava que o recém-nascido dormia, sei lá, 16 horas por dia. E eu ficava, gente, por que o povo fica cansado se a criança dorme 16 horas? Eu com 12 tô super feliz. Ai, dormi 12 horas, até parece. E aí, alguém me deu esse toque e falou, então, não é que o recém-nascido durma 16 horas como a gente dorme. Ele dorme meia hora, ele dorme 40 minutos, depois ele dorme 15 minutos. E a gente não opera desse jeito. Então, o nosso sono, a ausência dele é difícil e ele picado é muito difícil. Então, você está constantemente cansada. Uma coisa também que não me falaram e que é muito verdade, assim, quando você começa a amamentar de fato, para quem pode e deseja fazer essa escolha, o seu corpo começar a produzir um alimento, que é o alimento mais completo do mundo para uma outra pessoa, isso te demanda fisicamente de uma forma absurda. Pode falar. Protesto. Eu avisei que amamentar cansava. Ai, gente, ela está protestando. Alguém pode me ajudar? Mas é um cansaço, parece que você correu uma maratona, assim. Eu lembro que o primeiro dia que o Francisco mamou de verdade, porque, para quem não sabe, o Francisco nasceu quase com 42 semanas. Isso foi fruto de imprudência em perícia médica. Eu tinha pré-eclâmpsia, eu jamais poderia ter ido até o tempo de gestação que eu fui. A gente correu risco de vida real, nós dois. E aí ele nasceu, ficou um tempo comigo, foi para UTI por conta de um desconforto respiratório. Que nunca saberemos, né? Qual foi a razão desse desconforto. Se foi uma eventualidade que aconteceria de qualquer forma ou se foi fruto da imprudência da médica da equipe que me assistia. Então, o primeiro dia que eu amamentei Francisco, de fato, ele tinha 5 dias de vida. Amamentei quando ele nasceu, tá, não sei o que, ele foi pra UTI, no 5º dia eu consegui amamentar. Nesse dia eu cheguei na casa da minha mãe deve lembrar disso. Eu chorava, obviamente por tudo, que é ter um bebê na UTI, mas assim, de cansaço, porque eu não tava crendo no quanto eu tava cansada, assim. Falei, gente, é real, né? É muito real. Mas só pra gente não se perder no esquema, que o Hudson perguntou sobre o papel do pai, assim, é isso, sabe? É assumir o seu lugar de pai. Você não gestou, você não pariu, mas você tá ali naquele processo. Então, a única coisa que você não pode fazer por ela é amamentar. Todo o resto você pode. Então, ficar com a criança para ela tomar um banho, ficar com a criança para ela comer alguma coisa, aprender a fazer uma comida. Muitos homens não sabem fazer comida. Cara, o Google tá aí, vocês aprendem a consertar, sei lá, moto. Dá para fazer um arroz, entendeu? Dá para aprender a fazer um frango, é muito mais simples. Então, todo o resto que não é amamentar dá para fazer, sabe? Eu acho que tem muito da disponibilidade da pessoa em querer aprender. E isso tem muito a ver com o papo inicial também, que eu falei sobre de onde parte a minha fala, porque isso tem a ver com o desejo de se desconstruir de uma educação amplamente machista e patriarcal. Então, assim, por exemplo, o Léo, pô, é super meu parceiro, tem todo o processo de desconstrução da vida dele, enfim, dele já adulto, querendo se desconstruir. Ele é um cara extremamente presente, mas que é um cara que, quando criança, a mãe dele saía de casa para trabalhar às 5 da manhã, deixava o café dele na mesa. Feito, posto o café dele na mesa. E aí você pergunta, onde que estava o pai dele? Estava lá. Entendeu? Então, assim, a nossa estrutura de sociedade dizia para minha sogra que ela tinha que deixar o café pronto, mesmo tendo um outro adulto responsável pelas crianças. Então, assim, não é uma culpa de ninguém, não é culpa do Léo, do meu sogro, dos homens, do Hudson, não. É uma estrutura que coloca o homem nesse lugar de privilégio, onde ele vai ser servido por uma mulher. Então, assim, esse olhar sobre si mesmo, de se reconhecer nesse lugar e de entender que esse lugar não é bom para sua relação, não é bom para sua mulher, não é bom para seu filho, isso é um processo. E é um processo que os caras precisam assumir e querer, basicamente. Eu acho que esse é o lugar, o papel do homem nesse espaço, né? E o homem que não é
marido que não está ali presente o dia todo, eu acho que esse cara tem ainda mais responsabilidade. Porque se ele não vai estar ali para dividir as noites em claro, se ele não vai... Nossa, doutora Bia Gomes, estou muito honrada, meu Deus. Me conta para eu ficar honrada também, por favor. Doutora Bia Gomes é pediatra da melhor equipe de parto humanizado do Rio de Janeiro. Que máximo! Obrigada, doutora Bia, pela presença. Para resumir quem é a doutora Bia Gomes. Ela é da equipe da obstetra Bia Herief, que hoje é minha referência de parto humanizado no Rio, que é da Casa Pitanga. Adoro vocês. Muito obrigada. Obrigada também. E eu acho que o papel do cara é esse papel, entendeu? Se o cara não é o marido, se ele não tá ali para dividir a noite em claro, se ele não tá ali para pegar a criança de manhã para a mulher dormir, aí que ele tem que se desdobrar em mil e ter a criatividade de pensar o que ele pode fazer com o tempo que ele tem. Ah, eu trabalho, faço 1000 coisas, então eu tenho esse tempo aqui, então esse tempo aqui eu vou dedicar para cuidar da criança. Vai lá e dorme, minha filha. Sei lá, qualquer coisa, entendeu? Que seja do acordo dessa relação familiar. Mas, basicamente, acho que isso é o mais importante. É se implicar no processo, sendo homem. Tá. E se você tivesse que dizer como é feita... não como é feita, você já falou. Mas quem são as pessoas da rede de apoio? Com quem a puérpera pode esperar contar ou pode contar? Então, a rede de apoio, ela é muito diversa, né? Tem muito a ver com o contexto de cada um. O ideal era que todo mundo pudesse ter uma, porque a gente está falando de um contexto onde as pessoas no Brasil, né, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, nem todo mundo pode ter uma rede de apoio e a gente não necessariamente consegue qualificar igualmente a rede de apoio, porque as vidas são diferentes. Então, assim, o que é essa rede de apoio? Nada mais é do que uma pessoa que vai, sei lá, fazer uma comida para você. Uma pessoa que vai varrer a sua casa, que vai passar um pano no seu móvel, que vai diminuir a sua angústia de não conseguir dar conta de tudo, porque você não vai dar conta de tudo, é humanamente impossível. E mesmo que você ache que está dando conta de tudo, alguma coisa está saindo mais ou menos, entendeu? E esse momento da mulher recém-parida, cara, o que não pode sair mais ou menos é você, a sua saúde mental, a sua saúde física e a do bebê. E isso já é muita coisa. Então, deixa ficar mais ou menos o resto. A casa, a comida, enfim. E a rede de apoio aparece nesse momento para diminuir a sua angústia em relação às coisas que você não consegue fazer. Eu lembro uma vez que a gente estava lá em casa, eu e Léo, e a gente muito inseguro por conta do episódio da UTI. Daí você chegou com meu pai, e aí, sabe, em 2 minutos tinha uma comida pronta, foram trocar Francisco. Eu tenho foto até desse momento, do meu prato e da troca da fralda. Que às vezes não é nada demais, mas na verdade não é nada demais para quem tá fazendo, né? Para quem tá recebendo muita coisa. E é isso, assim, é aliviar um pouco a carga. Eu acho que a rede de apoio é isso, sabe? Aliviar um pouco a carga que tá sobre essa mulher, sobre essa nova mulher que ainda nem se encontrou ainda. Então, quem você pode acha ser, que... né? Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser uma prima, pode ser uma vizinha, pode ser... Isso falando em condições normais de temperatura e pressão, né? Não em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia, a sua rede de apoio tem que ser quem mora com você. E aí, essa pessoa que mora com você, se você tem alguém morando com você, essa pessoa precisa realmente se implicar muito nesse processo. Tá. Então, assim, a gente ainda, infelizmente, pode afirmar que os relatos dessa área difícil, dessa parte difícil, eles não bombam, não são tão intensos e não são tão frequentes como são frequentes o lado de, realizei meu sonho, o amor da minha vida, aquela coisa toda que a gente já conhece. Né? Então, assim, ainda estamos sob uma cultura muito paternalista, muito machista, né? Se você não tiver radiante, plenamente feliz, soltando fogos, rindo de orelha a orelha, porque seu filho nasceu e ele é saudável. Sim, é maravilhoso ele ter nascido e ele ser saudável. Só que isso não significa que não existe um luto pela mulher que você foi. E as pessoas não... Hoje em dia eu acho até que se fala um pouco mais, assim, dependendo das bolhas onde a gente vive. Mas hoje em dia, as pessoas falam um pouco mais disso, porque era muito, muito solitário, assim. A maternidade já é um lugar de muita solidão por uma estrutura que vem antes de nós. Mas não falar sobre os aspectos difíceis do pós-parto imediato,
Não falar que, olha, tudo bem, você vai sentir falta de quem você era, você vai se questionar se fez a escolha certa, você vai se questionar se era para ter sido agora, você vai se questionar sobre o seu trabalho, você vai se questionar sobre tudo, e talvez isso seja muito doloroso, talvez você demore muito para se reencontrar. Não falar sobre isso deixava as pessoas, as mulheres, muito mais sozinhas. Então, assim, quebrar esse estigma da recém-mãe radiante, perfeitamente encontrada no mundo e realizada, é muito importante, porque essa mulher vai chegar nesse lugar em algum momento, e não só pela maternidade, sabe? Ela vai chegar no lugar que ela quer em termos profissionais, ou em termos pessoais, se ela decidir que vai ser mãe em tempo integral, ela vai se realizar dentro da sua organização da casa. Então, assim, a realização de uma mulher não estar vinculada à maternidade é a origem da quebra desse paradigma de exigir da mulher uma felicidade instantânea e imediata, sabe? É verdade, eu acho que a gente é muito cobrada também nisso e pouca gente coloca essa questão que existe para todas nós, que é o quanto a gente perde. Tem que ser realista, assim. A gente ganha uma felicidade que não se descreve com palavras, mas a gente perde uma mulher que existia. Na verdade, a gente para de existir de uma forma para existir de outra. E eu me lembro Sim, que é uma mulher que morre. Sim, é uma mulher que morre. Que eu conversei com você e a coisa que eu mais te falava era, Bia, você nunca mais vai dormir como você dorme antes de ser mãe, assim, nunca mais mesmo. E no meu caso, né, que você já está no 29 e o Vitor já está quase no 22, eu esqueci como é isso. Eu não tenho mais eu não me lembro mais como é isso, porque são muitos anos. E uma outra coisa que acompanha é essa sensação, e eu sempre falei para você também, é porque isso é para a vida toda. Assim, você está casada, inclusive longe de mim agora, né, 400 e tantos quilômetros longe de mim, e eu continuo preocupada com você, eu continuo tensa com as situações que aparecem, com os problemas que surgem. Então, assim, é um papel que você, quando assume a primeira vez, você nunca mais sai dele. E aí vem aquela palavra, perguntinha que eu ia falar para você. É a culpa mesmo, o sentimento predominante para você tem sido? Como é que está em relação a esses sentimentos? A culpa é que predomina mesmo nas mulheres recém-paridas? Acho que não imediatamente na recém-parida, assim. Talvez isso seja um pouco repetitiva nesse tema, mas é porque ele é muito basilar dessa questão, assim. A culpa materna, ela reside na questão do machismo mesmo, porque é como se só a gente fosse responsável por satisfazer as necessidades da criança em todos os sentidos. Físicas, emocionais, psicológicas. Então, a culpa materna, ela reside no fato de você não dar conta de tudo, ou mesmo de você não conseguir se aproximar de uma idealização que você criou sobre o ser mãe. E isso é muito, muito complicado também. E aí também reside aí a importância da gente desconstruir essa ideia da mãe da propaganda de margarina, porque cria um ideal impossível. Cria um ideal impossível. Então, assim, a gente precisa escolher quais vão ser as nossas batalhas dentro da maternidade e segurar firme nelas e acreditar que está fazendo melhor, porque a gente está fazendo melhor mesmo. Então, eu acho que no pós-parto imediato não é o sentimento de culpa, na maioria das vezes. Assim, eu acho que é um sentimento de confusão, é um desencontro, assim. O que é muito paradoxal e tem muito a ver com o ser mãe, que é paradoxal várias vezes, né? São coisas muito diferentes ao mesmo tempo e às vezes até meio que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. Então, esse sentimento, eu acho que é o mais forte. Só que a gente também precisa falar que, assim, estou falando do meu caso e de alguns casos específicos, mas, por exemplo, dentro do contexto da escolha de via de parto, por exemplo, tem muitas mães que idealizam um tipo de parto, alguma coisa acontece, elas não conseguem ter aquilo que elas idealizavam, na verdade, quase nunca, porque a idealização é isso, né? É uma coisa que não existe. E elas se culpam por isso, assim. Como eu participei muito desse universo da humanização do parto, eu conheci muitas pessoas, fiz muitas amigas que, assim como eu, sonhavam em ter um parto natural, humanizado, maravilhoso, como todo mundo merece e deveria ter, se não fosse a mercantilização da saúde nesse país. Então, a partir do momento que ela cria essa idealização e não consegue, o sentimento imediato de pós-parto pode ser uma frustração achando que ela tem culpa.
Há muito pouco tempo atrás, Francisco, meu filho, vai fazer 2 anos. Há muito pouco tempo atrás que eu tive Ele um já fez 2 entendimento. anos. É outro Francisco? Não, o que eu falei? Eu Eu entendi falei que vai você tinha falado fazer? que ia fazer 2 anos. Meu filho Francisco Não, vai fazer 2 anos. Não, quando eu percebi isso que eu vou falar agora, ele ainda ia fazer 2 anos. Ah, tá. Agora ficou claro. Tá. Foi o fim de semana que vocês estavam aqui em casa. Eu entendi qual era a questão que me incomodava no meu parto. O Francisco nasceu de parto normal, enfim. Dentro do contexto que eu tive ali, teoricamente estava tudo bem. Só que eu tive esse entendimento há muito pouco tempo atrás de que não estava tudo bem, de que eu sofri violência obstétrica, apesar de estar com uma equipe que se vendia como humanizada. Eu tive um problema seríssimo de imprudência, de imperícia médica, que podia ter me levado a óbito, levado meu filho a óbito. Então, às vezes, o processo, esse portal da transição da mulher para mãe, alguma coisa que acontece nesse portal, que é o parto, bagunça ainda mais esse sentimento do pós-parto. Então, também é um fator que pesa nesse momento posterior. O quanto você está se culpando por não ter chegado no lugar onde você achou que deveria. Ou, no meu caso, ter uma memória de dor e de sofrimento que você não conseguia justificar, você não conseguia entender. Que foi o que aconteceu comigo e agora eu consegui entender. Enfim, a gente vai elaborando conforme dá. Mas é isso, assim, saber que a idealização ela é só uma idealização. Ela é uma coisa que não existe. O que existe é o que vai acontecer ali na hora e que todo mundo vai fazer o seu melhor o tempo todo. Muito bem. Porque a gente conversa bastante sobre isso. Sempre que a gente se encontra, a gente conversa muito sobre isso. Eu sou sua mãe, todo mundo sabe. Quem não souber está na cara. De verdade, eu não cheguei aos pés da mãe que você tem sido para o Francisco. Você então, tem uma determinação. Isso pode não parar, existe. tá? Não, ó, Isso pode parar. Existe. As Você sabe maternidades que não são comparáveis. Não, eu sei, mas não são comparáveis. Tá, eu não estou comparando, eu estou avaliando como eu fui e como você foi. Vamos tirar a palavra comparação. Até porque você mesma diz para mim que os recursos eram outros, ok, as coisas eram diferentes, mas assim, existe, e eu fico muito feliz com isso. Eu fico feliz com isso, porque você é uma pessoa e eu sou outra pessoa. Mas... Eu quero convidada, né, cara? Vou ter que deixar ela interromper, porque é convidada. Eu convidei, tá? Interrompe aí, minha convidada. Eu quero protestar. Você não protestou da outra vez? Eu quero protestar. Na live que você fez com meu irmão, você foi muito mais sóbria e profissional de RH. Mas a gente não estava falando de filho, pô. Mas você não pode querer avaliar e comparar maternidade, isso não existe. Ah, Bia, mas olha só, algumas coisas me frustraram também. A gente tá falando sobre o lado B dessa moeda. A gente é feliz e radiante porque a gente é mãe, ok. Mas a gente também passa um perrengue muito grande em relação a esse sentimento de culpa e de uma série de coisas que a gente queria ter feito e a gente não fez. Então, assim, eu não fui orientada como você, por exemplo, a verificar a linguinha do neném, o dente, não sei o quê. Então, você mamou no meu peito até 6 meses e o Vitor só até 4. Só até 4. E eu fiquei extremamente frustrada. Olha o Vitor falando do ciúme aí. Eu fiquei extremamente frustrada. E o Hudson falando que ama muito tudo isso. Eu fiquei muito frustrada porque eu tinha aquele sonho de ter aquele peito que espirra leite. Eu nunca tive, né? Assim, quando eu consegui que o meu peito espirrasse leite, era porque você estava em o Vitor, no caso, né? Você eu consegui ficar mais próximo. O Vitor estava em casa com seu pai e eu dando aula, e aí de 7 da noite até as 10, muitas vezes até de 3 da tarde até as 10 da noite eu dando aula. Aí ele enchia pra caramba e quando eu chegava em casa espirrava, mas não era aquela coisa que eu via em outras mulheres. Eu tinha esse sonho, né? Aí você, na sua fase, já me ensinou. Falou, não, mãe, isso aqui eu vou insistir, o Francisco vai mamar, é porque ele tem o negocinho aqui, a prisilinha, ele tem não sei o quê. Você teve informações que eu não tive. Mas independente disso, né, independente das informações que hoje são claras e são acessíveis para vocês, mulheres mais jovens, mães, né, mais jovens, que eu não tive, independente disso, você tem um jeito de ser mãe
que eu admiro muito, assim. Você conhece tudo nos mínimos detalhes, e eu tenho certeza, eu estou falando de mim, tenho. Eu fui uma mãe muito desprovida dessas coisinhas pequenininhas, assim. Você com 11, 12 anos, você já se sentia mega autônoma, porque eu também te dava essa autonomia. Não fui aquela mãe de colégio, de saber tudo. Enfim, não é comparação, mas é uma realidade. Eu acho que você tem um olhar para essa questão da maternidade muito mais profundo do que eu tive. Tirando a questão das informações que eu não tinha, e também não tive uma mãe que pudesse me orientar nessa área, porque ela também não sabia, nem meu pai, muito menos, mas tirando esse lado, eu vejo em você uma dedicação que eu não tive, eu acho que eu não tive. Mas é que não é só isso, assim, não é uma questão só de orientação familiar, não é uma questão... Eu sou de uma geração que é uma geração de Google. O Google tem a idade do Vitor, do meu irmão, 22 anos. Então, 20 anos. Vai fazer 22. 22, né? 22, tem razão. O inconsciente tá melhor que o consciente. Eu sou de uma geração de Google, sabe? Eu fazia pesquisa de escola com internet. Então, assim, o acesso melhorou muito. Mas ainda assim, quando você fala que hoje a informação ela é muito mais fácil, por um lado ela é muito mais fácil, porque a gente tem essa questão da internet, enfim, dos acessos, e hoje das redes sociais também. A gente pode seguir pessoas que são referências pra gente. Mas também a gente fica muito refém das indústrias, né? Então, por exemplo, muitas mães, quando você falou aí agora, eu sei a sua idade, Vitor. Quando você falou da questão da amamentação em relação a mim e ao Vitor, que tinha o freio, muita gente não deve ter entendido, porque isso não é uma informação pública. Freio, não gente, freio pode ser uma coisa de lábio, que junta o lábio com a gengiva do bebê, e aí tem graus, né? Junta mais ou junta menos, e tem o freio de língua. Esse freio deixa a língua mais curta ou menos curta. E o bebê, para mamar, ele precisa fazer um movimento assim, ó. De jogar para cima a auréola com o bico do peito, e aí a linguinha dele no palato vai injetando o leite. Então, quanto mais o bebê demanda, mais você produz. E se o bebê tem alguma questão de freio de língua ou de lábio, ele vai demandar menos e você vai produzir menos. Só que assim, isso não é uma informação pública, os pediatras não te falam isso não é simples, entendeu? Então, assim, uma das batalhas que eu escolhi foi a amamentação, beleza, e eu me dediquei sobre ela. Mas, assim, existem inúmeros temas que eu não me aprofundei, sabe? E eu acho que é um pouco isso também, você aceitar que algumas coisas você quer agarrar e que vai ser a sua batalha, e outras você vai levar da melhor maneira que der e tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso também tem a ver com você aceitar o seu maternar, as suas possibilidades de maternar, e em alguns casos fazer as pazes com a sua história, sabe? Saber que você não teve as condições que outras mães que você se compara tiveram, porque não tinha mesmo, e que você fez o melhor dentro do que você tinha. E tá tudo bem, assim. Acho que uma das grandes discussões sobre a questão da maternidade, não só da mãe recém-parida, mas da mãe, enfim, em qualquer momento da fase infantil, é você entender que você realmente está fazendo o seu melhor e isso é suficiente. É tirar um pouco desse peso que a sociedade coloca, que a estrutura machista da sociedade coloca sobre você. Você tem que dar conta de tudo, que, enfim, tem que lutar todas as batalhas que você acha que tem que lutar. Não vai dar, entendeu? Então, assim, se acolham, mulheres. Tem uma outra coisa que eu queria comentar com você que eu achei muito interessante. Eu levei 27 anos para ser mãe e vi minha filha levar os mesmos 27 anos para ser mãe. Que é uma história bem engraçadinha, né? Mãe, não vou esperar igual você, não vou demorar tanto. E aí, papai do céu falou assim, opa, né, também assim igual você acha que vai ser, não, aguenta aí. Acabou que pelas coincidências do estou tentando, ainda não consegui, foi exatamente como a mãe, né? Completou 27 anos em março e teve o Francisco em abril. Eu completei 27 anos na época, em fevereiro, e tive você em março. Então, assim, exatamente a mesma coisa. Mas, na minha época, não tinha esse acesso fácil, não tinha orientador fácil,
E os médicos também não se importavam com alguns detalhes que hoje são extremamente importantes, talvez porque também não soubessem, não sei, não posso julgar. Mas a gente, quando passa por esse momento de se tornar mãe, e esse colo que a gente colocou no nosso tema hoje, o colo da mãe, né? Que assim, quem dá colo para essa recém-parida? A gente fala em colo e lembra de mãe de novo, né? Tipo assim, quem dá colo para Beatriz? Sou eu, então, de novo. Mas esse colo hoje é mais abrangente, né? Esse colo pode ser dado pela rede de apoio que a gente está falando, que pode ser qualquer pessoa que consiga chegar para ajudar. E essa ação de dividir esse momento, que também não é só da mãe, mas de quem puder ajudar, isso dilui um pouquinho esse sentimento de culpa que a gente tem de ser perfeita, né, para o neném que está chegando. De ter que ser perfeita, né? Porque, pegando esse gancho do que você falou, de que eu disse que não ia esperar, gente, a maternidade é a chuva de cuspe pro alto. Você cospe pro alto a vida inteira, quando você tem um filho, cai tudo. Então, assim, tá tudo bem, entendeu? Todo mundo passa por isso, faz parte. E quando a gente fala de colo, eu acho que a gente pensa, obviamente, em mãe, mas pensa muito em acolhimento também. E quando eu falo para as mulheres se acolherem, é porque a gente não foi ensinada a se acolher. A gente não foi ensinada a respeitar o próprio tempo, a respeitar quando a gente está com dor, a se respeitar quando a gente não está afim de alguma coisa. A gente não foi ensinada dessa forma. A gente foi ensinada a estar pronta e apta para as demandas que vêm. Seja de trabalho, seja de marido, seja do que for. Então, assim, acho que as mulheres precisam resgatar isso em si mesmas, assim, do autoacolhimento, desse amor por si mesma, de pensar que, olha, eu não tô bem agora, sabe? E eu não vou forçar de estar bem ou parecer estar bem porque eu preciso dar conta de alguma coisa ou de alguém, ou atender a necessidade emocional de um marido, de um pai, de um tio. Não, sabe? Então, acho que o colo para a mãe, a gente pode pensar na perspectiva da rede de apoio, de alguém que vai chegar na casa dessa mulher em tempos normais, onde você pode visitar pessoas, não agora, não vá. Mas em tempos normais, você ligar e falar, pô, posso dar um pulinho aí para te dar uma força? E às vezes também a gente precisa aprender a aceitar ajuda, que não necessariamente é uma coisa fácil. Você ficar, ai meu Deus, minha casa, vou receber a pessoa não é tão próxima, mas às vezes é uma pessoa que está ali a fim de te ajudar. Fala, não, fica tranquila, eu vou aí, vou levar uma comida, vou levar um guaraná, entendeu? Vou chegar lá, lavo uma louça, passo uma vassoura, qualquer coisa que você faça pela mãe recém-nascida é muita coisa. Qualquer coisa prática que você atue ali na realidade do dia dela é muita coisa. Sim, eu vou dar um exemplo, e não é nem de mãe recém-nascida, assim. Eu fiquei uns 4, 5 dias sozinha com o Francisco antes da pandemia, porque o Leonardo foi viajar. E quem me conhece sabe, quem não conhece vai saber agora, eu tenho síndrome do pânico, e é muito difícil para mim essa coisa de passar a noite sozinha com a criança, e passar a noite sozinha de maneira geral, assim, sem ter mais ninguém na casa, que não seja um bebê. E aí a gente teve um casal de amigos que veio aqui, que é a Larissa e o Rodrigo. Cara, eles vieram, ficaram o dia inteiro, eles têm uma filha pequenininha, brincou com o Francisco, foi incrível o dia. E a gente comeu, pediu uma pizza e tal, e aí, do nada, eu vejo a Larissa indo lavar a louça. E a nossa primeira reação é, gente, pelo amor de Deus, tira a mão daí, não precisa, depois eu lavo. Daí ela olhou pra mim, ela é muito minha amiga, ela sabe, ela olhou pra mim e falou, cara, precisa. Que hora você vai lavar? Quando ele dormir? E aí ele vai dormir, você já vai estar noiada de dormir sozinha, você vai lavar a louça? Não, eu vou lavar a louça pra você. Então, assim, é muito isso, sabe? É muito essa rede de apoio que ela não precisa ser presente 100% do tempo. Ela pode aparecer, essas pessoas podem se revezar. E eu acho que, na perspectiva interna, a gente também precisa aprender a dar colo pra gente. Aprender a colocar os nossos limites para nós mesmas e para os outros. Esses dias, tem um tempo já, eu li uma coisa que parece muito frase motivacional de internet, mas que foi muito impactante para mim, que era o seguinte: a maneira como você se ama é a maneira como você ensina as pessoas a te amar. Então, se você não se acolhe, se você não se respeita, se você não se ama nessa potência do amar, vai ser muito difícil
você ensinar as pessoas a maneira como você gostaria de ser tratada. Então, isso é muito, muito sério, assim. E eu, como mãe de um menino, até que ele, na vida dele, resolva o que ele vai querer ser, enfim, em termos de gênero, etc., eu preciso educá-lo dentro de uma perspectiva de acolhimento antimachista. Então, assim, agora eu quero brincar com você e agora eu não quero. E se eu for brincar com você agora sem querer, vai ser ruim pra você e vai ser ruim pra mim. Você quer brincar com o pai? E ensinar pra ele que as coisas têm limites, que as pessoas podem querer ou não. Enfim, tem questão do consentimento, tem várias questões envolvidas aí, mas eu acho que é fundamentalmente isso. Saber se acolher e saber aceitar ajuda. Muito bem. Eu agora vou pedir meu assessor também. Eu tenho assistente de produção, assessor de produção aqui também, né? Porque a gente ficou tentando às 6 horas, não deu, e eu não sei que horas que a gente começou, se foi 6h20, se foi 6h30. Foi 18h28. Tem certeza? Porque eu não quero que ninguém derrube minha live. A última, uma que eu fiz agora, eu já tinha me despedido. Ai, minha amiga. Oh, que bonitinho. Esse N. Uma galera legal sua aí também participando. E, então, antes de 6h28, a gente vai ficar de olho aqui, porque, óbvio, passa rápido. A parada aqui entre nós duas é bem interessante, porque você é muito filha da mãe na hora de falar, né? Então a gente fala pouco pra caramba. E eu quero te perguntar o seguinte: o que não fazer quando se deseja dar um colo para uma mãe recém-nascida? Ai, gente, Karen, maravilhosa. Te amo, amiga. Então, o que não fazer? Cara, isso é muito importante. Isso é tão importante quanto o que fazer. O que fazer? Por isso que eu botei a pergunta aqui. O que não fazer? Tudo que uma mulher não precisa no seu pós-parto imediato são pessoas dizendo como ela deveria se sentir ou como ela deveria agir. Então, se ela tiver alguma dúvida, se ela quiser saber alguma coisa, ela vai te perguntar. Se vocês tiverem intimidade e ela se sentir à vontade para isso. O que eu tô querendo dizer? Não vira para essa mulher e fala: nossa, mas essa criança fica muito no peito, hein? Acho que seu leite é fraco. Essas coisas, tem umas coisas que eu hoje já considero muito absurdas, e eu acho que realmente só uma galera muito, muito, ou muito antiga ou muito desorientada vai ter esse tipo de... Ah, foi mal. Eu sou produtora, um cinegrafista péssimo. Eu acho que só uma galera ou muito antiga ou muito sem noção vai ter esse tipo de comentário, esses comentários que eu acho mais pesados. Mas existem outros comentários também que você pode evitar, sabe? Comentários sobre corpo, sobre peso. Se ela quiser falar do parto, ela vai falar. Tem mulheres que não querem, que estão tristes, que estão frustradas. Então, assim, aonde você precisa se centrar? No que você pode fazer de prático para essa mulher e do que ela quer falar. O que ela quer conversar. Porque às vezes você chega ali super na vontade de falar e conversar sobre o bebê, e o bebê e a gestação. E assim, eu adorava falar sobre isso. Mas tem várias mulheres que querem ser vistas para além disso. Falando, gente, pelo amor de Deus, eu pari, mas eu ainda sou alguém, sabe? Eu ainda sou, sei lá, jornalista, eu ainda sou engenheira, por favor. Vamos falar de outra coisa. Então, assim, depende muito do que essa mulher deseja. E eu acho que o principal exercício para quem vai estar com essa mulher nesse momento é fazer esse exercício de escuta, sabe? Tenta ser menos propositivo e mais aberto a essa escuta, sabe? Porque você vai perceber os sinais. Então, assim, não fala sobre o corpo dela, não fala sobre a frequência de amamentação do bebê, não conta nenhuma história bizarra, triste, de criança que morreu, sabe? Essas coisas. Tenta trazer um pouco de leveza para esse pós-parto dela, sabe? E eu acho que isso tem a ver em não dar pitacos sobre o que ela tá fazendo. Porque apesar dela ser uma recém-mãe, ela não é maluca de achar que, sabe? De fazer qualquer coisa equivocada e você é o grande salvaguardador do bebê. Ela é mãe, ela tá tudo bem, sabe? Ela sabe o que ela tá fazendo. Então, por mais experiência que alguém tenha, eu sou mãe de 20 filhos, poxa, que legal. Que cada maternidade de cada um dos 20 foi diferente e a dessa mulher também vai ser. Então, respeita, sabe? Eu acho que é muito isso, respeito e escuta.
Respeito e escuta. Um recadinho para as mães, né? Eu acho que eu não fui muito assim, não, né? Não fui uma mãe chata, assim, de estar dando palpite, não, né? Eu sofri muito, eu sofri muito com aquelas vindas aqui da nossa queridíssima fono que fazia terapia para o Francisco. Isso eu sofri e cheguei a falar para você, não marca mais aqui em casa, eu não aguento. Porque assim, eu também nunca fui vó, a minha primeira vez, né? E aí, ver a profissional fazendo o que tinha que fazer, mas a criança berrando, desesperada, teu pai saía de casa, né? E eu ia para o quarto me trancar. Então, gente, eu acho minha que doula perfeita, Michele. So sorry. Essa coisa eu fiz de, caramba, tem certeza que precisa fazer? Fisioterapeuta, né? Fonoaudióloga não. Fisioterapeuta, como é que chama? Fisioterapia respiratória. Fisioterapia respiratória. Obrigada, Leonardo. Eu falei fono, né? Não. Mas podia ser também, né? A fono também Não, podia fazer. Mas a fono você reclamava também que Francisco chorava. Só para esclarecer pro pessoal. Por que Francisco fez fono sendo um bebê, sendo que bebê não fala? As pessoas não sabem, necessariamente. A fono para bebês recém-nascidos tem muito a ver com essa questão da amamentação. E eu aproveito para super mandar um beijo e um agradecimento para Rayane, Rayane Cruz, que foi a fono que ajudou muito a gente, fez algumas terapias. Tipo assim, a gente não fez nenhum procedimento cirúrgico, né? Por conta dos freios que o Francisco tinha. Então ela fez terapias que chamam de terapias miofuncionais e ajudou muito, muito mesmo. Fez laser terapia no meu peito que ficava destruído. Enfim, foi uma pessoa realmente que ajudou muito. O Instagram dela é ótimo, é o @mãe-sem-medo, que ela fala muito também sobre a questão de alergia alimentar que ela teve com os filhos. E a fisiorrespiratória, ó, a Michelle falando. Fisioterapia respiratória maravilhosa. Atendeu o Tim, que é o mais novo dela, na emergência também, em casa. Que é a nossa maravilhosa, perfeita, incrível Bruna Jean, que a gente ama muito. E por que o Chico fez fisiorrespiratória? Por que o Chico fez fisiorrespiratória? Porque ele fazia alguns quadros de... Essa coisa do neném ficar encatarrado, gente. Vamos falar a real. O neném fica encatarrado. A gente também fica. A gente fica. E isso, se você não consegue drenar, a criança não sabe assoar o nariz, né? Aquilo fica ali, pode infeccionar, pode dar vários outros problemas. Então, recomendo fisiorrespiratória para todos os bebês. Eu já fiz, sendo grande, maravilhoso. Sendo grande é ótimo. Alérgicos do mundo, façam fisioterapia respiratória. Então, Bia, a gente foi surpreendida, né, como mãe e filha, porque a gente estava aqui bem próximo, sempre, e em outubro você precisou ir para São Paulo com a sua família. A gente está tirando de letra isso, com todas as dores que isso traz, com todos os choros também que aparecem, mas a gente está indo. E você sabe qual é o meu olhar do sobrenatural, que eu não gosto de perder a dimensão, e eu vejo em tudo isso uma forma como Deus também está fazendo bem para mim e para você, nos ensinando a não se depender nesse momento, quando eu só tenho você de menina e você está no seu primeiro bebê. E quando às vezes eu vejo você com os olhos cansados e exausta, eu fico imaginando que se fosse aqui, em 3 minutos eu estava na sua casa para fazer uma comidinha, para fazer alguma coisa, para dar um colinho, né? E não tenho. Então... eu sei. Mas, assim, tem sido uma experiência também para mim de muito aprendizado e de muito aprendizado na questão emocional. Porque a questão emocional, ela interfere na vida da gente o tempo inteiro, e na época que a criança nasce, a gente tem dores físicas e dores emocionais. O que você daria de dica para driblar as dores emocionais, principalmente quando o neném está no peito, por exemplo, que ele está tão próximo a você que a batida do teu coração, a forma como você respira, ele vai percebendo, e de repente você está num momento de dor emocional. Qual é a sua dica? Aceitação e acolhimento próprio mesmo? Acho que sim. Acho que a gente precisa encontrar algumas brechas dentro de uma realidade que às vezes é um pouco sufocante, assim. Eu lembro que nos primeiros dias em casa, eu ficava muito angustiada com o passar do tempo de uma maneira muito diferente. Porque como você não dorme e acorda, os dias meio que se emendam. Então você não sabe mais quando é ontem, quando é hoje, que dia que foi.
E, de alguma maneira parece um pouco o que a gente está vivendo agora, em alguns contextos, né? Eu falo alguns contextos porque quem tem criança, invariavelmente, vai ter que ter alguma rotina, mesmo que seja a coisa mais maluca do mundo, mas vai ter que ter. Mas tem muita gente que tá emendando os dias, né? Meio perdido, que é um pouco a gente nesse pós-parto com a criança, se não dorme e tal. Eu acho que você precisa encontrar, essa mulher recém-parida precisa encontrar algumas brechas nesse caos. O que eu chamo de encontrar brechas? Não é uma coisa difícil, não é uma tarefa que ela tem que cumprir. Mas assim, vou dar um exemplo bobo. Eu gosto de chá. Então assim, eu vou fazer um chá pra mim. Vou fazer um chá, vou botar numa caneca bonita, vou colocar, sabe? Eu vou fazer um chá como se eu estivesse recebendo uma visita, mas é pra mim. E aí vou tomar aquele chá e vou colocar naquele chá o valor de alguma coisa que eu gostaria muito de fazer e que eu tô sendo impedida. Então, assim, no teu pós-parto imediato, você tá 100% pra criança. É muito difícil você conseguir se olhar. Então, você não vai sair para tomar um chopp com uma amiga, você não vai assistir uma peça de teatro, você não vai ao cinema, você não vai. Então, assim, o que eu posso fazer que vai me dar prazer, que eu vou gostar de fazer, que não é uma coisa mirabolante, mas que é uma coisa importante para mim, sabe? E é encontrar essas coisas. Então, eu encontrei meu chazinho para fazer, encontrei o tipo de corte do mamão que eu gostava de fazer, algumas coisas que eu descobri que eram legais para mim, que é o que a gente chama de autocuidado. Então, se você quer tomar um banho, assistir um seriado, meu amor lembrou de um seriado que a gente viu na época, conseguir assistir um seriadinho ali, com o volume mais baixinho, você está dormindo no peito e tal, mas criar esses espaços de respiro para você. Então, não vão ser grandes coisas, não vai ser uma viagem, não vai ser uma saída, não vai ser nada disso. Mas vão ser coisas pequenas que vão trazer um pouco de respiro pro seu dia, sabe? Tem uma coisa que muita gente fala nesse universo da maternidade, que é você mentalizar o vai passar. Ah, tudo vai passar. Só que eu tenho um pouco de implicância pessoal com isso, porque, assim, você não tá desejando que passe necessariamente quando você tá ali. Você não quer se livrar daquilo, você quer viver aquilo, só que você quer viver aquilo com um pouco mais de qualidade, e o cansaço não permite. Exatamente. Você acaba se cobrando e fica um negócio assim, cachorro em volta do próprio rabo, porque você não tem como não estar cansada, e aí por estar cansada você não aproveita tanto, mas você queria aproveitar e você não quer que passe correndo. Então, assim, cada respiro que você conseguir encontrar nesses momentos vão te trazer um pouco mais de leveza para você conseguir olhar para aquela situação que é, cara, caótica e ver a beleza, sabe? Sentir o cheirinho do recém-nascido e dar beijinho na cabecinha do neném e curtir o máximo que der, sabe? Porque não existe uma meta ideal de curtição em determinado momento. Não é uma competição, sabe? É o que de melhor você vai conseguir sobre você mesmo e sobre o bebê. Muito bom, Bia. Ai, é que eu tô lembrando do neném chorar. também. Não, tô segurando, tô indo bem pra caramba, você não acha, não? Meu amigo disse que hoje ia ser só chororô. Não, eu tô indo bem, eu tô aqui bonitinha, tô comportada beça. O cabelo tá bodega hoje, mas eu tô comportada. Então, esses nossos minutinhos finais, eu tô confiando em você. Você falou que a gente começou às 6h28, eu tô de olho ali no relógio. Porque eu sempre falo, ninguém derruba as minhas lives, não. A gente entra e sai classuda. Você viu algumas que eu fiz com os amigos, né? Quando o tema era essa parte minha de trabalho também. Apesar de que esses nossos encontros têm sido altamente diversificados e eu tô curtindo. E você já viu que tem um giftzinho para os meus convidados, né? Você já sabe disso. Vitor tirou dele, todo mundo que vem tira o dele. Ontem eu tentei fazer minha live com um colega, a gente ficou sem internet, ficou ruim, e aí uma outra amiga, Jussara, falou, tira a mensagem dele pra gente ver a sincronia. Eu falei, não dá pra tirar porque a pessoa tem que escolher. Então hoje a gente tá meio encantado porque a gente conversa sobre uma coisa, a pessoa escolhe um bagulho aqui que sai mais ou menos o que a gente estava conversando. Então você já sabe, eu tenho mensagens amarelas, rosas e azuis, você escolhe a cor, eu derrubo tudo aqui, vamos lá, uma delas, vou derrubar e vou pegar um azul aqui, tá? Deixa eu chegar um pouco para trás para você ver que eu vou derrubar aqui. Agora eu vou
fazer aquela baguncinha aqui e vou pegar um azul. Os outros voltam, tem outros convidados. Essa maratona tem sido a minha terapia também. Antes de ler a tua mensagem, que eu ainda não sei qual foi, eu queria dizer para você que foi um prazer enorme conversar com a minha filha sobre um tema que eu sei que ela ama de paixão, sobre uma criança que mexeu com a nossa vida e trouxe luz para o nosso caminho. Assim, Patrícia Cáceres, minha amiga, quando eu fiz com ela, as coisas foram saindo tão à cara do meu convidado que parece que eu separei a mensagem e fiz de propósito. Mas não é, porque vocês escolhem, ela está com um grampeador, está desde o início. E assim, quando a Paty recebeu a dela, ela falou, amiga, isso é sincronia, é sincronicidade, porque quando a gente chama alguém para ter uma conversa amorosa como essa, gostosa, as coisas acontecem com essa sincronia. E eu acredito que sim. A gente falou dessa ajuda, a gente falou dessa rede de apoio. Você tem sido uma pessoa que me inspira muito nessa questão. Suas amigas que estão aqui com você podem testemunhar isso, o quanto você é parceira de cada uma delas, o quanto você escreve, o quanto você se expõe nas redes sociais, especificamente nos grupos de mães, o quanto você tem ajudado as pessoas, e o quanto eu vejo em você esse lado muito seu pai, de ser ajudadora, de ser um serviço para o outro. Então a sua mensagem não podia ser outra, não. A sua mensagem é a seguinte: nunca se afaste de alguém que mereça ajuda. Sua mão é a mão de Deus para essa pessoa. Que lindo! Como eu faço com os meus outros convidados, eu vou tirar uma foto, vou mandar para o seu zap. E guarde isso. As colegas que estão aqui, que leram, suas amigas, todas elas sabem o quanto você tem ajudado também, compartilhando a sua história, falando do nosso Chico, falando das suas dores. Então, nunca negue ajuda para quem estende a mão para você, porque a sua mão pode ser a mão de Deus para essa pessoa. Filha, muito obrigada por esse papo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Amanhã eu recebo aqui Melissa Paladino, supervisora de caracterização do programa Encontro. E que tem uma história linda também, de renascimento. Você sabe, eu sei. Então, a Melissa está aqui com a gente e eu convido vocês a virem. Muito obrigada a todos os meus amigos e as amigas e amigos da minha filha que estiveram aqui na nossa live gostosa. Isso eu acho extremamente lindo. Amiga, te amo, saudade. É muito legal a gente chamar alguém para bater um papo e os nossos amigos virem bater papo com a gente. Muito obrigada de coração. E, Bia, segura essa tua onda aí também, porque nesse lado chorona você puxou a sua mãe. Tá? Claro, que meu pai nem chora. Teu pai não, já tá chorando ali sentado. Beijo no Francisco, beijo no Léo. Deus abençoe você. Beijo, mãe. Beijo, Tatá, Dai, minhas amigas. Beijo, eu amo vocês. Deus te guarde. Deus te guarde, guarde o seu coração. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.